Olá, vamos continuar aqui nessa aula, falar sobre a representação de qualquer quantidade ou número, com um algarismo, com dois algarismos e com três algarismos. Nós falamos que, dentro dessa questão, quantas quantidades contadas, ou seja, quantos números, nós podemos escrever ou representar utilizando um algarismo. Nós estudamos que podemos representar 9 números, ou seja, do 1 com o numeral 1 até o numeral 9. Nós estudamos que, para nós escrevermos números com dois algarismos, nós conseguimos representar 90 números, que vai do 10 até o 99. Agora nós vamos analisar quantos números, ou seja, quantas quantidades podemos representar utilizando três algarismos. Os hindus, eles não fugiam da lógica do valor posicional. Vamos observar como eles pensaram. Bom, eles pensaram o seguinte: ora, se eu chego ao número 99, né, eu preciso representar a quantidade 100. Então, eu posso escrever aqui o 0 e à esquerda dele eu mantenho, ele valeria 10 vezes mais, mas não vai valer porque é o 0, não representa o nada. Se eu manter essa lógica da posicional e colocar o algarismo 1 aqui, o numeral 1, que representa originalmente a unidade, eu vou dizer que ele vale 100 vezes mais, 10 vezes mais do que ele valeria aqui. Aqui ele valeria 10, então aqui ele vai valer 10 vezes 10. Ele vai representar 100 unidades. Ele vai representar 100. Então, dessa forma, ele consegue escrever o número ou a quantidade 100. Ele consegue representar. Aí ele pensa: ora, eu tenho essa lógica aqui. Se eu escrevo o 0 aqui e 1 aqui, eu tenho 10. Então, se eu escrever 1 aqui ele vale 100, então eu vou conseguir representar a quantidade 110. Ora, anteriormente ele já tinha feito dessa forma: a quantidade 20, a quantidade 10, 20, a quantidade 30, a quantidade 40, a quantidade 50. Ele conseguiu representar a quantidade 60, a quantidade 70, a quantidade 80 e a quantidade 90. Então ele pensou: se eu manter essa lógica aqui, eu posso representar a quantidade 120, a quantidade 130, a quantidade 140, a quantidade 150, ou o número 160, o número 170, o número 180, o número 190. E aí ele pensou o seguinte: olha, eu posso representar uma quantidade maior que 100 e menor do que 110? Ele sim. Ele pensou: eu coloco a unidade aqui, eu ponho a unidade aqui, aqui não vai haver valor, e eu continuo mantendo o valor desse numeral de acordo com a posição dele valendo 100. Então eu consigo escrever o número ou a quantidade 101. Dessa forma, ele pensou: eu posso fazer com todos, né? Eu posso fazer com todos. Eu posso fazer com o numeral 2 para representar a quantidade 102. Eu posso fazer com o numeral que vale 3 unidades para representar 103. Eu posso fazer com o numeral 4 para representar a quantidade 104. Eu posso fazer com o numeral 5 para representar a quantidade ou número 105. Pensando assim, ele deu continuidade. A quantidade 106, a quantidade 107, a quantidade 108 e, finalmente, a quantidade 109. Aí ele pensou: bom, dentro dessa lógica, se eu tenho 10 aqui, anteriormente eu pensei, eu tenho 11, ele já sabia que tinha 12, 13, ele podia representar 14, 15, 16, 17, né? Ele poderia representar o 17, representar o 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dentro da lógica do valor posicional, como 1 vale 100 unidades, vale 100, eu conseguiria representar o número, a quantidade 111, o número, a quantidade 112, o número, a quantidade 113, o número ou quantidade 114, o número ou quantidade 115, 116, 117, 118, 119.
Dentro dessa lógica, ele percebeu que ele podia ir combinando e chegar até a representação da quantidade 129. Chegar até a representação da quantidade 139, ele poderia continuar combinando, chegar até a representação da quantidade 149, chegar até a quantidade 159, né? Que é 159, ele poderia ir combinando até chegar à quantidade 159, ele poderia continuar combinando e chegar à representação da quantidade 169, com 3 algarismos, continuando essa lógica do valor posicional a 179, chegaria até 189 e finalmente ele chegaria à representação da quantidade, o número 199. Então ele observou o seguinte: bom, eu consigo representar os números de 100 até 109. Se eu contar até 109 eu consigo representar. Então ele percebe o seguinte, que ele consegue representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele consegue representar 10 números utilizando 3 algarismos. Ele consegue representar. E ele percebe, ó, do 110 ao 109, 10 novamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quantidades ou números escritos com 3 algarismos. Então ele, novamente, 10. Então se nós observarmos aqui direitinho, cada linha do 120 ao 129, do 130 ao 139, do 140 ao 149 e assim sucessivamente, todas essas linhas estão sendo, conseguem representar 10 números utilizando 3 algarismos, né? Consegue escrever 10 números, representar 10 números, utilizando 3 algarismos para cada número. Então ele percebeu o seguinte, que do número da representação numérica 110 até a representação numérica 199, ele conseguiu escrever, observe aqui, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ele consegue escrever, ó, 100, ele consegue representar 100 números. 100 números. Ele consegue representar, olha, 100 números. Vou escrever aqui melhor. Então, da representação numérica 100 até a representação numérica 199, ele consegue aqui escrever ou representar 100 números utilizando 3 algarismos para cada número. Então ele percebe que utilizando essa lógica, a mesma lógica, ele do 199, ele começa aqui, olha, pega o 0 duas vezes e põe o numeral 2, que originalmente representa apenas 2 unidades, e diz que se ele estivesse aqui ele valeria 20. Aqui ele vai valer 10 vezes 20, que vai ser 200. Então, nessa lógica, ele vai combinar até 299. Ele vai fazer a mesma coisa com o numeral 3, dentro da mesma lógica, 300, com o numeral 4, 400, com o numeral 5, 500, com o numeral 6, 600, com o numeral 7, 700, com o numeral 8, 800, e finalmente com o numeral 9, ele vai representar a quantidade ou número 900. Então, ele vai combinando o 300 até chegar a 399, o 400 até 499, o 500 até 599, o 600 até 699, o 700 até 799, né? O 800 até 899 e finalmente 900 até 999. Ele vai realizar o processo de combinação
de acordo com o valor posicional. Isso vai permitir que ele escreva ou represente qualquer quantidade ou número, por maior que este número seja. Olha, então quando ele chega a 999, ele aqui está representando o último número com 3 algarismos. Ó, então, o primeiro número com 2 algarismos foi o número ou a quantidade 100. O último número ou a quantidade representada com 3 algarismos é o número 999. Ora, se do 100 ao 199 ele consegue representar 100 números, então do 200 ao 299 ele representa mais 100 números, né? Mais 100. E do 300 ao 399 mais 100, do 400 ao 499 mais 100, até o 500, do 500 ao 599 mais 100, até o 669 mais 100, ou seja, do 600 ao 669, do 700 ao 799 mais 100, do 800 ao 899 mais 100 e do 900 ao 999 mais 100. Então veja, se do 200 até o 299 ele escreve 100, então vamos fazer a conta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800 números com 3 algarismos. Mais os 100, que ele representa do 100 ao 199. Então, a nossa resposta aqui é: quantas quantidades contadas, ou seja, quantos números, podemos escrever ou representar utilizando apenas 3 algarismos? Qual a resposta que nós podemos agora já fornecer aqui? Bom, para escrever quantos números nós conseguimos escrever com 3 algarismos, nós conseguimos escrever 900 números. Então, vamos rapidamente recapitular. Se eu preciso escrever ou representar números com um algarismo, quantos números eu consigo representar? Apenas 9, do 1 ao 9, com os algarismos 1 até o algarismo 9. Se eu represento números ou quantidades ou números com 2 algarismos, eu consigo escrever 90 números, do 10 até o 99. Eu posso escrever 90 números com 2 algarismos, cada um. Se eu preciso escrever números com 3 algarismos, quantos números eu consigo escrever utilizando 3 algarismos cada um? Eu consigo escrever 900 números com 3 algarismos cada um. Essa lógica vai seguir infinitamente. Se nós quisermos escrever, por exemplo, números com 4 algarismos, nós vamos começar a escrever, vamos colocar aqui, vamos começar a escrever 1000, representar o 1000, o número 1000, e vamos até o número 9999. Então, de 1000 a 9999, nós conseguiríamos escrever 9000 números utilizando 4 algarismos. Observe, 1, 2, 3, 4 algarismos. 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, de 1000 a 9999, nós escrevemos 9000 números utilizando 4 algarismos para cada número, com base na ideia do valor posicional dos hindus. Então aqui nós terminamos mais essa aula e peço a você que você estude um pouco mais sobre esse assunto. E até a próxima!